Olá, uma boa tarde a todos que estão sintonizando com o canal do Instituto Kardecista da Bahia. Estamos aqui para mais uma tarde doutrinária, dando sequência ao estudo das leis morais. Hoje a nossa convidada já está aqui, vou colocá-la no salão, conhecida de todos nós. Seja bem-vinda, Eliana Aquino, boa tarde. Muito boa tarde, amigo querido. Muito boa tarde aos nossos internautas maravilhosos, que costumo chamar de meus leleis lindos. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha! E nós também com você. Dando sequência ao nosso estudo desse mês de junho, as leis morais, hoje a lei do progresso, a lei a qual todos nós estamos submetidos, ou melhor dizendo, toda a obra divina está submetida, porque Deus cria para o progresso. Vamos orar nesse instante, entrando em comunhão com os mentores espirituais desse trabalho, que nos auxiliam em toda parte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre educador por excelência, e o trabalho não para. Onde quer que estejamos nesse instante, acompanhando esta mensagem de esclarecimento em qualquer horário, possamos dizer: Senhor e Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que a vida nos concede. Obrigado pelo teu ensino através do Espiritismo, clareando para todos nós as leis às quais estamos submetidos pelo amor da misericórdia do Pai, Criador e mantenedor da vida. Fortalece as equipes trabalhadoras da tua seara. Envolve a intérprete da tarde de hoje, nossa irmã Eliana Aquino, colaboradora e divulgadora da mensagem renovadora, para o trabalho desta tarde. Todos nós, onde quer que estejamos, unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, possamos orar, agradecendo ao Pai pelo envio do Senhor Jesus para conosco, rogando que a sua paz, Jesus, a paz que o Senhor nos doa incessantemente, envolva todas as criaturas que estamos no planeta Terra, nas duas dimensões da vida ou em outras que existam, encarnados e desencarnados, com seu aprendizado, seu amor incondicional. Fortalece a equipe benfeitora do Instituto Kardecista, que mantém esse posto de socorro há 100 anos aqui na Terra, plantado sob a égide do teu Evangelho para a nossa educação espiritual. Obrigado, obrigado e obrigado. Então, sejam bem-vindos a todos que estão sintonizados nesse instante. Como eu falei, a Eliana Aquino hoje está responsável aclarar para nós como funciona a lei do progresso, que é mesmo a lei do progresso. Eu estou aqui, Eliana, nos bastidores acompanhando. Um bom trabalho, muita paz. Que os mentores espirituais lhe envolvam para que essa energia que você transmite se transforme aqui nesse espaço virtual em que nós nos encontramos nesse instante. Muita paz. Eita, Lele, que palavras boas! Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nessa conversa boa que nós teremos hoje, porque falar da doutrina espírita é falar do Evangelho. E falar do Evangelho, eita, Lele, é renovação para as nossas almas, é graça e paz para os nossos espíritos, é esperança que se desenha, é conhecimento que chega e faz com que o horizonte se descortine diante de nós. E com esse horizonte descortinado, nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo e nós vamos nos melhorando a partir do momento em que esse aprendizado, em que esse conhecimento, ele começa a ganhar vida em nós através, eita lelê, do nosso comportamento, através do nosso ir e vir, através da nossa vivência em sociedade. E essa lei do progresso, que faz parte da caminhada de todos os planetas, porque o Mestre Jesus bem disse que na casa de meu Pai
Sim, há muitas moradas, e em cada uma dessas moradas existe essa lei de progresso. Essa lei de progresso que acontece de acordo a cada planeta, cada, cada construção dessa tem a sua lei de progresso estabelecida por Deus e acompanhada pela espiritualidade, pelas equipes responsáveis por cada área, por cada planeta. Então, nós que estamos aqui no planeta Terra, nós estamos também submetidos a essa lei de progresso, tanto o progresso material, como este progresso espiritual. E para isso, eita lelê, nós precisamos prestar atenção a tudo que ocorre, porque esse progresso, ele acontece independente das religiões, que fique claro. A doutrina espírita, ela só vem jogar o farol, iluminar, para que nós entendamos como essas coisas acontecem. Mas este progresso não está direcionado, vinculado unicamente à doutrina espírita. Não, esse conhecimento, essa lei de progresso, ela vai acontecer de maneira geral. O conhecimento, aí a gente precisa separar, o conhecimento, a doutrina espírita nos traz para que nós aprendamos, através desse capítulo, ou desses, né, capítulos que formam o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, esclarecendo a nossa mente, e dentro das leis morais, o Espiritismo vem nos ensinando, trazendo conhecimento de olha como é que funciona, olha como é que acontece. Para que isso? Para que nós, de cá, possamos compreender o que ocorre no mundo e também possamos nós nos comprometermos com o movimento, com a ajuda desse progresso, porque cada grupo espírita, cada casa espírita que aprende sobre as leis morais e se compromete em aplicá-las, é mudança que se inicia no mundo, porque nós vamos nos tornando exemplos, como Paulo já nos disse, que nós devemos ser o quê? Cartas vivas do Evangelho. E quando ele fala cartas vivas do Evangelho, não é unicamente orando e pregando. Cartas vivas do Evangelho, entendendo a mensagem do Cristo, entendendo que a sua palavra nos esclarece, para que nós possamos, no mundo, nos tornarmos agentes impulsionadores do crescimento do planeta, desta lei de progresso que deve realmente transformar a nossa Terra. E esse progresso, ele não acontece sozinho. Quando nós moramos numa casa com a nossa família, ou se moramos sozinhos, nós estabelecemos, através da nossa movimentação dentro desse lar, o progresso deste universo. Nós vamos, através da nossa consciência ou não, melhorando ou estagnando o ambiente deste lar. Então, se nós temos consciência, nós vamos ali, através do esforço, através do trabalho, através dessa persistência, nós vamos pintando, nós vamos ajeitando aqui e ali, nós vamos melhorando os móveis. Se não se tem o dinheiro para trocar, nós vamos ajeitando, ajustando, nós vamos mantendo o ambiente limpo, nós vamos fazendo com que esse lar, ele progrida, ele seja um lar agradável, e nós vamos melhorando cada vez mais, até um ponto em que nós podemos dizer, Lelê, que esse lar
é um paraíso. Mas nós vamos preparando esse lar materialmente e, se moramos sozinhos, nós vamos também preparando esse lar moralmente. De que maneira? Através dos nossos pensamentos, através das amizades que nós formamos e levamos para dentro do nosso lar, e o nível de diálogo, de conversas, de brincadeiras, de festividades que nós temos dentro desse lar, vai dizer se esse lar realmente é um lar que está progredindo ou é um lar que simplesmente estacionou, porque nós podemos ser desleixados dentro do nosso lar, nós podemos não eleger boas companhias espirituais e também encarnadas para levar para o nosso lar. Então, nós vamos observando isso, nós estamos trazendo o ambiente da casa para que nós possamos ir observando o que é esse progresso a nível de mundo. Então, dentro do nosso lar, nós estabelecemos leis? Sim. Nós determinamos regras? Sim. E quem chega ao nosso lar deve seguir essas normas? Sim. Se não seguir, o que é que ocorre muitas vezes? Muitas vezes esse lar é conturbado. E isso, se for um amigo que vai morar nesta casa e não segue essas leis de progresso para que se mantenha essa casa em ordem, às vezes começam os conflitos. Quando este lar também é habitado por pai, mãe, filhos, ou por uma parentela, seja lá como for, se não houver essa consonância, se não houver essa harmonia de entendimentos, de pensamentos, de obediências das leis que devem reger um lar, o que ocorre? Os conflitos e o progresso desta família, ele fica o quê? Mais difícil, se aqueles não sabem conservar o que se tem e se não sabem também exercitar, desenvolver as virtudes, as qualidades, esse desenvolvimento moral também vai comprometer o quê? A estabilidade deste lar, o progresso desta família, o progresso deste ser, se caso esta pessoa viva sozinha. Então, nós observamos que as leis, elas são importantes para quê? Para estabelecer as normas, para que haja um equilíbrio e para gerar também o quê? Progresso. Nós vemos isso, aí partimos já para a questão do nosso planeta, do mundo em que vivemos, que é essa grande casa, com uma família universal, aonde nós precisamos entender o que é viver na Terra, o que é obedecer a esses códigos que existem e essas leis que devem, sim, pautar a nossa caminhada. Porém, existe essa lei maior, que é essa lei de Deus, e a lei que nos chama ao equilíbrio, para dizer para nós, e a doutrina nos traz isso de maneira clara, que são que duas asas que levam o homem ao progresso. A asa do conhecimento e a asa do amor. Senão, o progresso ele fica instável. E é o que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos precisando, dentro dessa lei do progresso, nos moldarmos a um comportamento melhor. A nossa inteligência, e aí o próprio livro dos Espíritos diz que o homem ele pode ter a inteligência, mas essa inteligência pode, muitas vezes, se não for bem conduzida, ela pode dificultar o progresso, tanto espiritual quanto material. Nós estamos vendo hoje no mundo o que está acontecendo, essas lutas, essas guerras, esses posicionamentos que o homem tem buscado, porque ele quer o quê? Modificar as leis. Eles querem passar por cima até das leis construídas pelo próprio homem e atrasar a marcha do progresso. Porque quando nós vemos
Aí nós vamos para o progresso material, que o livro dos Espíritos diz que não retroage, mas que pode estagnar. Então, quando nós vemos um congresso dizer que é certo mentir, que a mídia, a internet não pode ter uma norma, e nós vemos criaturas por um jogo de interesses dizer que nós podemos fazer fake news, e isso é passar por cima das leis dos homens, porque nós sabemos o quê? Que a mentira, mamãe já dizia, tá, Lelé, a mentira tem pernas curtas, não é? E nós sabemos hoje o que uma mentira pode ocasionar na vida de alguém. Os próprios livros espíritas nos trazem histórias inúmeras sobre uma maledicência, sobre uma mentira aplicada sobre a vida de alguém, o que isso causou, quantos espíritos estão complicados no plano espiritual, porque foram agentes desses atos e quantos sofreram também a ação desses atos, quantos dramas reencarnatórios se desenham hoje no mundo por conta das fake news aplicadas ontem, em vidas passadas, que são mentiras, são inverdades, algo que aquele que serve a Deus, aquele que busca o progresso de uma nação, independente da sua religião, não deve abraçar. Mas nós vemos homens que formam as leis dizendo que a fake news é possível e que não deve ser barrada. Então, nós que cá estamos devemos ter o quê? O discernimento dentro dessa lei do progresso de que esse ato é um ato que destrói, é um ato que faz o quê? Que faz com que a humanidade vá se deteriorando. Porque de mentira em mentira nós vemos quantos casos ocorreram recentes por conta das fake news, quantas pessoas, e hoje é algo pautado na lei do progresso, que o Livro dos Espíritos vem chamando a nossa atenção para que nós tenhamos os olhos bem abertos, porque o progresso material está vindo, mas é preciso que nós tenhamos o discernimento de entender como usar esse progresso, e aí nós já estamos vendo a questão da AI, da inteligência artificial, da IA, as consequências que já estão trazendo para a vida das pessoas, porque o homem não se preparou moralmente para esse progresso. E aí o Livro dos Espíritos vem nos chamando, sacudindo para que nós possamos despertar, e aí nós já vemos o quê? Que a inteligência artificial pode tomar nossa forma e falar por nós o que nós nunca dissemos. Mas não é falar coisas boas, não é falar para engrandecer. Quando Deus permite que uma IA chegue ao planeta Terra, que uma inteligência artificial chegue à Terra, deixa no propósito de gerar bons frutos, de gerar o progresso, de melhorar o planeta, de fazer o bem às pessoas. E quem distorce, senão o homem que ainda não desenvolveu a sua parte moral e que fecha os seus olhos para isso? Para essa lei de progresso que deve juntar essas duas asas. E nós estamos vendo já as coisas acontecerem. Os golpes que já estão sendo aplicados, porque estão usando a fala, a performance de alguém para atos indevidos. Então, o Livro dos Espíritos diz que o homem ele não pode barrar o progresso, mas ele pode atrapalhar muito. E nós estamos atrapalhando muito, porque hoje os homens responsáveis pelas leis estão querendo pegar a lei dos homens e moldar ao seu gosto para levar vantagens, para tirar proveito, e nós espíritas precisamos sim estar com os olhos abertos para entender qual é o nosso lugar no mundo, qual é a nossa forma de colaborar com essa lei de progresso. Para quê? Para que nós não venhamos a levantar bandeiras que não são nossas.
para que não saiamos por aí defendendo os erros e dizendo que a doutrina espírita está... de nos mantermos vinculados através da lei. E é uma das leis que estão na consciência, Pronto! aquelas que estão também conosco, e a lei do progresso faz parte, conforme a Eliana está Não é? trazendo aí, inscrita em Olha, nossa própria consciência. Diz que ao vivo tem dessas coisas, meus amores, e quando o pessoal costuma dizer assim, que quando o assunto é forte, acontece esses balanços assim, eita, Lelê! Eita, Lelê. Pois é, eu estava aqui Mas, encarando da pergunta de Kardec aos espíritos, né? Onde é mesmo que está escrita a lei de Deus, para que os espíritos possam obedecer? E eles responderam o que, Eliana? Então, na, continue com sua fala. Estou aqui nos bastidores. na nossa consciência, essa lei de Deus está estabelecida. Então, essa lei de Deus estabelecida em nossas consciências é que vai ditar para nós o caminho, o posicionamento que nós devemos ter para não sairmos por aí, meus irmãos, dizendo que é progresso, coisas absurdas, esdrúxulas, como falávamos há pouco, de penalizar as crianças, as adolescentes, porque o espírita que estuda e conhece realmente essa lei de Deus que está estabelecida na nossa consciência, saberá separar o joio do trigo, porque, estudando, pesquisando, ele sabe o que ocorre no mundo e o que ocorre com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, é preciso que a gente se posicione, sim, dizendo o tempo todo: somos contra o aborto, sim, contra, mas não somos a favor de uma lei, porque o próprio Livro dos Espíritos nos fala com relação ao aborto e fala os casos em que isto pode ocorrer. Então, nós não podemos ir contra as leis que estão aí para dentro do caminho do meio, meu povo. Tudo é o equilíbrio, tudo é o aprendizado. E nós sabemos que a forma com que a coisa está sendo tratada e a espiritualidade tem o cuidado com os jovens, tem o cuidado com as crianças. E nossas crianças estão precisando serem protegidas e não penalizadas há 20 anos de cadeia por conta, muitas vezes, de um encarnado inconsequente que reencarna e joga a sua reencarnação fora e vai pelo caminho equivocado para violentar essas crianças. Essas crianças. Então, é preciso que nós, espíritas, estudemos sim, e estudemos bastante para sabermos nos posicionarmos diante das coisas que chegam, para que nós não sejamos massa de manobra e saiamos por aí aplaudindo os equívocos da vida, porque dentro dessa lei de progresso estabelecida na nossa consciência, Jesus veio nos trazer o quê? A luz do esclarecimento, para tirar aquele povo e a todos nós da cegueira, das manipulações existidas, para quê? Para chamar o planeta para trás ou para estagnar o progresso? Há os estudiosos que dizem que há tanta coisa acontecendo no mundo, dentro de um extremismo, dentro de uma fé não raciocinada, e cada um jogando de acordo com os seus interesses, que há um movimento para que nós possamos retroagir à Idade Média, para que aquelas coisas que ocorriam lá atrás, elas ressurjam. E é preciso que nós estudemos, é preciso que o espírita saiba o que está acontecendo no mundo, para entender a profundidade do que nos traz o Livro dos Espíritos, porque quando Kardec trouxe lá atrás, o olhar da espiritualidade já estava no hoje. Então, é preciso que nós estudemos, sim, diante de tantas coisas novas que estão surgindo, até mesmo dentro da doutrina, que nós busquemos a base e a estrutura, para que nós não nos percamos em loucas ideologias e sustentarmos isso junto ao Evangelho do Cristo e ao Pentateuco, que o nosso querido Allan Kardec nos trouxe, fortalecido, sendo instrumento do Espírito de verdade.
porque ele diz para nós que o que entrava este progresso, o que entrava é o orgulho do homem. E por que o orgulho? Porque é esse orgulho que faz com que todas essas loucuras, todas essas coisas que nós estamos vendo aconteçam. Porque o homem, ele quer ser um semideus. O homem, ele quer determinar, ele quer o poder sempre, o tempo todo, em todos os lugares. Observemos como sempre tem alguns que querem estar à frente, mas não querem estar à frente para iluminar vidas, para amparar, para orientar. Muitas vezes é para alimentar o seu próprio ego. Orientam, estão ali fazendo a parte, mas não se trabalham interiormente, não buscam se preparar, não entendem e não despertaram que as suas reencarnações, e podemos dizer as nossas reencarnações, elas acontecem para que nós possamos movimentar justamente mudanças em torno de nós, a cada profissão, a cada caminho que nós escolhemos para viver, que esses caminhos eles possam iluminar as consciências e nós possamos, sim, em cada lugar que pisarmos, nós melhorarmos este lugar, seja através da arte, seja através da medicina, seja através da própria ciência pesquisando tantas coisas novas, seja através do mundo político, seja através da pedagogia, seja através da religião, seja através daquele que varre a rua, mas que varre bem, daquele que colhe os frutos nas hortas, nos campos, naqueles que abastecem os centros de alimentação, que cada um reencarnado, abraçando o caminho que lhe é dado pela sua condição de merecimento, mas que cada criatura esteja imbuída desse crescimento, de melhoria no mundo. Porque à medida em que nós fazemos, aonde quer que estejamos, fazemos bem feito, fazemos com um olhar de melhoria, sem visar este ego que quer sempre ser massageado, que quer sempre ser enaltecido. Se nós buscarmos caminhar por este caminho, por essa estrada, até uma redundância, nós vamos entender essa fala do Livro dos Espíritos, que nós devemos deixar de lado o orgulho para que nós possamos crescer, para que esse progresso ele se dê de um lado, ele se dê de outro, porque até caminhando nas lides espíritas, nós vamos vendo que ainda nós não conseguimos ainda juntarmos as duas asas para sermos bons espíritas, como o Evangelho nos ensina, para que nós possamos ensinar ao povo que busca nas nossas instituições o conhecimento, o esclarecimento. Muitas vezes nós não damos esse exemplo, porque exemplo é fazer o outro progredir. E me faz lembrar, e tenho dito isso em algumas palestras, de um trabalho que nós fomos no aniversário de uma instituição, e que a mesa redonda, com uma fala muito bela, e dentro dessa fala, um dos expositores do movimento espírita, participando de seminários, dentro aí desse, de todo esse trabalho que a doutrina espírita nos traz, e ele disse que os filhos dele não eram espíritas. E por que que os filhos deles não eram espíritas? Dele não eram espíritas? Porque os filhos diziam para ele que o espiritismo, que nós no espiritismo pregávamos fantasias. E nós pregávamos fantasias. E por quê? E ele disse que os filhos disseram para ele que pregamos fantasias porque falamos e não fazemos. Falamos e não exemplificamos. E achei, por parte dele, um ato corajoso de dizer que os seus filhos não eram espíritas. E por que que não eram? E ele, como um grande divulgador da doutrina, nesse movimento que aí está. Então, quando nós falamos de progresso, nós precisamos chamar essas rédeas para nós e também indagarmos o que estamos fazendo com a nossa reencarnação e como compromisso, porque o Livro dos Espíritos vem para os espíritas.
o Espírito de verdade, ele está explicando a lei de progresso, não é para o mundo lá fora. Ele está explicando para nós, para que nós entendamos e nós peguemos a nossa parte. Porque, às vezes, nós fazemos as exposições, falamos questão por questão dessa lei de progresso, dessa lei de reprodução e tantas outras leis, mas ficamos apenas na interpretação superficial de perguntas e respostas, se mergulharmos na realidade que a espiritualidade tem e traz para bater de frente conosco, com essa consciência que tem essas leis guardadinhas aí, para que nós nos questionemos se estas lições, estes esclarecimentos vieram para nós, de que maneira eu estou realmente me comprometendo? De que maneira? Moralmente falando, em nossa pequenez, o que já temos feito para esse crescimento material? Sabemos que esse crescimento material nós estamos trabalhando, porque estamos estudando, porque estamos buscando pesquisar, porque estamos buscando esse conhecimento para ensinar ao outro, para pregarmos, para mantermos viva a chama da doutrina espírita. Mas a quantas anda, muitas vezes, a nossa interpretação daquilo que estamos estudando e como é que nós estamos passando isso para o outro? Porque exatamente, orgulho e egoísmo, esses entraves que não deixam que nós caminhemos para a frente. Né? Então, de que forma nós estamos realmente trabalhando esse progresso em nós? E esse lado moral, já que buscamos esse conhecimento, muitas vezes para nos envaidecermos, para essa massagem, né? Neste campo aí da vaidade. Mas, e o lado moral? Como é que nós estamos? Porque, de alguma sorte, muitos de nós somos formadores de opinião, e o que estamos fazendo para que nós conscientizemos as pessoas, para que elas aprendam a fazer as suas escolhas, para que elas aprendam a trabalharem o seu íntimo, para que elas aprendam este equilíbrio diante das suas próprias emoções. E como é que nós estamos dando exemplo diante dos embates da vida? Por isso que os filhos deste palestrante disse que nós construímos fantasias porque ele não viu o que essas crianças não viram, se tornaram adultas e não viram. Exemplos dentro do lar. Não viram exemplo dentro do lar. Mas tem um pai pregador. Então, há essa necessidade que esta lei de progresso ela seja compreendida no sentido de que nós não pegamos o progresso e jogamos lá no colo dos outros. Porque o livro já diz, de alguma sorte, esse progresso acontece. Agora, nós retardamos o progresso. E cada um de nós que estamos retardando esse progresso, nós vamos responder por isso. É necessário que tenhamos também essa consciência de que se nós estamos aqui e podemos acender uma luz, a candeia, no alto da casa, iluminar os nossos irmãos e não o fazemos, e abraçamos os preconceitos, e pegamos a doutrina espírita e colocamos assim, para enxergarmos de uma maneira quadrada, se vamos distorcendo as palavras do Cristo, se vamos distorcendo as palavras de Allan Kardec, se vamos impondo as nossas vontades e o nosso jeito de ser, dizendo que são dos espíritos, nós estamos nos comprometendo, porque ele diz aqui que essa noção, a importância do espiritismo no progresso, ela é grande, e que chegará o tempo em que esse progresso que o espiritismo nos traz, esse conhecimento que o espiritismo nos traz, ele será de uma forma geral para todos, porque ele não está falando de milagres, ele não está falando de um misticismo, ele não está falando de mistérios, ele está falando
de algo que está para todos, que é o desenvolvimento da humanidade, que é o desenvolvimento da dignidade, o desenvolvimento do cumprimento do dever, da honradez, de tudo aquilo que deve vestir um homem de bem. E como é que isso começa? É com a consciência para que essas reencarnações e a conscientização também do homem, aonde quer que ele pise, ele modifique positivamente. E nós ficamos de cá, muitas vezes, esperando, dizendo, ó, o planeta vai progredir. Mas para progredir, há que vir uma nova geração aí, porque essa já se perdeu. Quando nós dizemos que essa já se perdeu e que jogamos a responsabilidade no colo de uma nova geração, nós estamos nos isentando de responsabilidade. E nós olhamos, quando Kardec disse lá na Gênesis que viria, né, a geração nova, nós ainda não tínhamos reencarnados. E nós somos parte dessa geração nova com a responsabilidade de fazer a Terra progredir, porque se nós aprendemos o que está contido aqui no Livro dos Espíritos e buscamos nos esforçar para aplicar, se nós tomamos conhecimento do que está contido no Evangelho e no Pentateuco e nos esforçamos para aplicar, se cada criatura que conhece a palavra do Cristo ela se inteira da sua responsabilidade para aplicar, então nós teremos no meio político criaturas honradas e dignas. Para quê? Para desenvolver um mundo melhor, sem dizer que todo mundo tem que seguir a sua religião, porque a doutrina espírita, em nenhum momento ela propõe isso, e nessa fala do Espírito de Verdade, ele deixa bem claro que as verdades espíritas elas vão de se espalhar. Então, nós que conhecemos, não haveremos de nos encher de orgulho e vaidade para dizer a doutrina espírita que está salvando o mundo. Não. É esse conhecimento iluminado, trazido por Deus, abalizado pelo Espírito de Verdade, que deve se espalhar no mundo para abrir consciências, independente da religião que cada um tenha. Então, essa lei de progresso também faz com que um planeta ele possa ser realmente ele possa ser laico. Ele não tenha este ou aquele caminho. Então, a nível de progresso, nós espíritas precisamos sim seguir para e passo, precisamos avançar juntos, precisamos aprender de Jesus, onde ele diz: sede o seu falar, se ensina ou não, para termos opiniões claras, sinceras, abertas, acolhedoras e direcionadas para a luz, para o engrandecimento, para que sejamos nós instrumentos também deste progresso, que não fiquemos esperando os outros fazerem para que nós seguirmos, mas nos comprometamos hoje, aqui, agora, com a parte que nos cabe a ser feita, porque quando dissemos vamos descer, vamos reencarnar, vamos ser espíritas, nós já sabíamos da responsabilidade que nos esperava aqui para que nós nos movimentássemos em prol do bem, em prol do progresso, em prol do amor. Então, vamos rever os nossos conceitos, vamos rever as nossas posturas e vamos ter consciência de que devemos servir, sim, mas servir a um Deus de equilíbrio, a um Cristo de amor, de igualdade, respeito e progresso. Eita, Lele! Pois é, o progresso não tem como correr. Se está inscrito na consciência do espírito, todos vamos nos movimentar, estamos nos movimentando, porque a lei é como você disse, não é a doutrina em si. Os espíritos trouxeram as leis que regem o universo e que nós não conhecíamos, e que nós não sabíamos, ou que nós ignoramos, e está para todos. Então, todos os mundos, todos os seres, toda a obra da criação está submetida a essa lei progresso. Os Espíritos dizem que a lei do progresso, a lei natural, é a única necessária para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, para o nosso bem. Só porque nós ainda não introjetamos e criamos várias situações outras, como você bem trouxe, que por enquanto estamos só
observando as coisas acontecerem. Outra coisa interessante que você trouxe é a questão da nova geração. 1868, quando Kardec se referia juntamente com os espíritos. E nós estamos aqui agora vivendo essas experiências no planeta, com certeza, com possibilidades, com responsabilidade de auxiliar também, fazendo parte dessa geração. E geração não tem idade. Geração é Isso. composta de espíritos que vão e vêm, que vão e vêm, que voltam, que retornam, e acompanham todo o movimento da lei, não é isso, Helena? Todo o movimento do divino em nós. Então, com Perfeito. certeza. E esse é o progresso que está, de ordem material, nós estamos vendo. Costumo sempre lembrar. Muitas vezes nós nos referimos, vejo pessoas se referindo, mas eu estou nessa condição porque eu estou num planeta de provas e expiações. O planeta não tem nada a ver. O planeta é Nada. uma escola material que foi Isso. criada para abrigar nós, os espíritos, nessa proposta moral. Então, somos nós que damos essa qualidade. Vamos mudar? Nossas escolhas, Queremos né? mudar? Pois é, então vamos trabalhar pela mudança, vamos estabelecer a paz. O Isso. representante divino no planeta Terra, o que é que ele diz? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, só como ele pode nos dar. Não como os homens nos oferecem, porque ainda são enganosas, porque, como você bem falou, devido à condição ainda de espíritos imperfeitos que estamos, os Isso. interesses pessoais, em primeiro plano, terminam atrapalhando a si próprio, porque a lei Isso. divina não se atrapalha, é mantida, é Isso. bela, é clara e lúcida. Ariana, obrigado mais uma vez por essa colaboração doutrinária. Nós estamos aqui concluindo, companheiros e companheiras, esse estudo. Quem tiver interesse, continuar estudando, a obra é intensa, a obra é grande, a compreensão se faz presente, e nós só agimos, como ela trouxe o exemplo. Falar é fácil, agora, vivenciar o que fala é que está o mais difícil. Então, nós precisamos falar aquilo que a gente acredita, porque é isso que acredita que modifica. Costumo sempre Isso. dizer que aquilo que vem de dentro, o que nossos pais nos ensinaram, nós aprendemos porque eles fizeram junto conosco. Deram o exemplo, não é verdade? Então, o exemplo é Exatamente. tudo nessa vida. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia para a perfeição. Com esse, nós não vamos nos decepcionar nunca, porque todo o evangelho aí está presente nas nossas mãos. Muito bem. Agradecemos mais a você por essa tarde. Agradecemos a todos que se mantiveram vinculados conosco nesse instante. Qualquer momento que possam acessar esse conteúdo e verificar a importância da obra da codificação espírita como base de sustentação para aclarar nosso intelecto, a condição moral. Com o tempo, nós vamos desenvolvendo uma coisa auxiliando a outra, né? Quando colocamos na prática o que já aprendemos e já aprendemos, já compreendemos, aí sim, as asas a qual a Eliana se refere, a inteligência e a moral, o sentimento e a razão, a vontade, bela vai se acontecendo. Então, estamos concluindo, que Jesus lhe abençoe. Vou colocar aqui um vídeo final para a nossa oração deste momento. Agradecendo a todos vinculados conosco. O trabalho continua. Próximo sábado estaremos aqui mais uma vez, continuando esse trabalho de estudos. Senhor e Mestre Jesus, rogamos a tua assistência no momento da criação desse trabalho, desse momento de exposição doutrinária. E agora, Senhor, o agradecimento pela mensagem esclarecedora do nosso papel enquanto espíritos no processo de evolução, vinculados à tua proposta de esclarecimento. Eu vos enviarei o Consolador, eu vos enviarei o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhecia, para que vós possam conhecer e, através dele, cada um de nós fazemos a nossa parte. De renovação íntima, estaremos colaborando também com a renovação deste planeta, com a renovação do universo, com a renovação das necessidades espirituais ainda conturbadas no nosso meio. Obrigado, Senhor. Que a vossa doce e suave paz envolva os nossos sentimentos, aliando-nos com o teu propósito aqui na Terra. Obrigado, obrigado e obrigado.